Olá, meus amigos, o Saber Direito Responde. Eu sou o Leonardo Barreto Moreira Alves, eu atuo profissionalmente como promotor de justiça em Minas Gerais, sou professor também de cursos preparatórios na matéria Processo Penal. Já estivemos juntos ao longo de outros encontros aqui na TV Justiça. Este é um momento muito bacana, muito diferente, para que a gente possa interagir melhor com colegas, com estudantes de direito e continuar a debater um tema que é tão importante, que é o processo penal constitucional. Estou aqui com os colegas, estudantes de direito, nosso amigo o Elivan, o nosso amigo João Batista e também o Paulo Célio. Eles vão contribuir com esse debate aqui, formulando perguntas, e a sistemática é, após perguntas, eu comento algum ponto polêmico, algum ponto importante, algum ponto relevante. E aí fica desde já, né, meu agradecimento pela participação aqui de todos, pela confiança e também agradecendo aí a TV Justiça por oportunizar esse encontro que é tão fundamental para o enriquecimento, para o crescimento de um debate no nosso direito processual penal. Eu vou ficar aqui não só como professor, não só respondendo a perguntas, mas intermediando aqui o bate-papo. Vou dar a palavra ao colega aqui, que faz a pergunta, eu respondo e vamos aqui num ritmo bacana, num ping-pong, fazendo de novo perguntas com colegas que estão ali e respondendo as perguntas. Tá bom? Vamos lá, vamos começar com a primeira pergunta aí do colega. Quais seriam as possíveis melhorias que o nosso processo penal poderia ter para que ele se tornasse mais eficaz nos nossos dias? Excelente pergunta, né? Hoje, a realidade que se vê no país é de um descrédito, um absoluto descrédito com a jurisdição penal. A sociedade tem uma sensação aí muito grande de impunidade. E por que isso? Por vários motivos, claro, mas dentro da linha do processo penal constitucional, eu acho que passa muito por uma mudança de mentalidade. Não é só mudar a lei, não é só mudar recursos, não é só mudar a técnica em si. É enxergar o novo com um olhar novo. Não é enxergar um tema novo com um olhar antigo. Então, em termos de processo penal constitucional, o grande desafio que temos que ter é saber equilibrar corretamente os interesses do Estado na punição de um crime ao lado dos interesses do réu. Esse desafio é imenso, né? Essa tentativa de equilíbrio tem que ser um norte. E nem sempre no país nós chegamos lá. Exemplo, quando começou a valer no país o CPP, décadas de 40, nós tínhamos um desequilíbrio porque o Estado era amplamente superior ao réu. Pós-Constituição, o que ocorreu foi um verdadeiro desequilíbrio invertido. É o tal do garantismo à brasileira. Hoje se coloca muito a figura do réu em uma posição superior ao Estado. Então, respondendo aí de forma bem pontual a pergunta, a mudança passa principalmente por operadores de direito, por tribunais, por aqueles que constroem o processo penal em tentar enxergar ao máximo aquela relação jurídica com a relação igualitária. Nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Tá joia? Vamos lá, colega. João Batista aí tem uma pergunta. Professor, se tratando de garantias fundamentais, queria saber se o formato utilizado pelos magistrados no processo penal atual, se ele traduz a realidade dos direitos e garantias fundamentais para a sociedade brasileira. Também excelente pergunta. O Batista pergunta aí em relação à atuação do juiz na esfera penal. E será que o juiz estaria implementando, de fato, direitos fundamentais? E aqui eu volto àquela ideia de enxergar o novo com um olhar novo, não enxergar o novo com um olhar antigo. É uma pena muito grande, e aí, colegas, que logo estarão atuando aí na área jurídica, né, na prática, nós temos que ter em mente que, infelizmente, vários profissionais, e a crítica não é só voltada a juízes, vários profissionais têm uma resistência muito grande em aplicar mudanças que ocorrem na legislação. Nosso CPP passou por várias reformas desde 2008. De lá para cá, parece que os juízes, os conservadores, insistem em aplicar regras antigas. Exemplo, tivemos uma mudança que ocorreu lá no CPP em 2008, que determinou que agora o juiz é o último a formular perguntas em uma audiência. O juiz antigamente era o primeiro a formular perguntas.
Até hoje, quem por acaso participar de qualquer tipo de audiência vai verificar que o juiz continua com a sistemática antiga. Isso é uma resistência, isso aí é um bloqueio a mudanças. E aí eu volto ao que eu falei ao colega aqui em relação à primeira pergunta. Eu volto e insisto no ponto da necessidade imperiosa de uma reformulação, de uma mudança de paradigma, de uma mudança de perspectiva. De fato, existe aí uma falha, de fato podemos avançar e bem, e a crítica, volto a repetir, não se volta só a juízes, isso profissionais de um modo geral. Nós precisamos, na área jurídica, de profissionais que estejam atentos às mudanças da pós-modernidade. O mundo de hoje não é o mundo da década de 40, quando o CPP foi criado. Ok? Colega, vamos lá? Mais uma pergunta? Professor Leonardo, como podemos definir a presunção de inocência de acordo com a Constituição Federal? Olha aí uma pergunta boa, porque presunção de inocência é um princípio, né, tão debatido, tão falado e tão equivocadamente aplicado. Presunção de inocência pela Constituição Federal significa o quê? Que ninguém pode ser tido como culpado antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. O culpado só existe após esse momento, antes do momento que se fala em um verdadeiro inocente, é o estado de inocência. Isso tem que repercutir na esfera penal, na órbita prática. Sim, repercute. Repercute por quê? Porque se o agente até o trânsito em julgado da condenação, ele é tido como inocente, cabe à acusação tentar inverter essa situação. Cabe à acusação um ônus de prova. Cabe principalmente ao Ministério Público a demonstração da responsabilidade em concreto. Agora, esse ônus de prova não pode ser entendido como um empecilho à condenação do réu. E parece, pela atualidade, que temos uma distorção do sistema. Se fala muito hoje em um garantismo à brasileira, no sentido de que ao réu tudo, ao Estado nada, à sociedade nada. Então, presunção de inocência, e aí, colega, me permita colocar também ao lado disso, a não autoincriminação, não podem permitir abusos, não podem permitir certos direitos que não são contemplados em outros ordenamentos. Nos encontros do Saber Direito, eu cheguei a falar que o Brasil é o único país que admite que o réu possa admitir em juízo sem qualquer tipo de repercussão penal. Exemplo, nos Estados Unidos, né, essa conduta é tida como crime de perjúrio. Então, é saber equilibrar, aquilo que eu falei com um colega, é saber manter o equilíbrio entre a acusação e a defesa. Presunção de inocência tem que ser lida desta forma. Tá joia? Vamos lá? No ping-pong aí, vamos seguir? Okay. Quais seriam os modos de autocomposição para a solução de conflitos dentro do direito processual penal, tendo esse enfoque constitucional? Última pergunta também, colega, lembrando aí o processo penal constitucional, que é aquele que visa implementar direitos fundamentais, tem que estar atento, portanto, com a aplicação de uma pena justa, com um processo penal justo. Não podemos mais admitir um processo como um mero instrumento de aplicação do direito penal. Temos que ir muito além do que isso. Isso significa o quê? Que o processo penal tem que estar preocupado também em resolver conflitos, né? Em estabelecer a verdadeira solução para o caso concreto. E a solução, muitas vezes, ela não pode ser imposta. Não pode ser imposta por um órgão estatal. É melhor, em alguns casos, que a solução seja construída. Olha a ideia de uma democracia com participação de cidadãos. Se há o envolvimento desses agentes que participaram do crime, que tiveram repercussão no crime, a solução construída por eles pode ser muito mais aceita, melhor aceita, e pode ocorrer uma pacificação de relações. E aí, atendendo o que o colega perguntou aqui, temos um exemplo muito marcante disso na esfera do juizado especial criminal. O que existe lá? Vale a chamada justiça consensual, que é permitir que a vítima do crime, que o ofendido, sente à mesa junto com o autor do crime e negocie e tente restabelecer o estado anterior das coisas. Porque, desta forma, a vítima não fica relegada a um segundo plano.
Desta forma, a vítima é chamada para a discussão no processo penal constitucional. E aí, então, se de repente eu, vítima do crime, eu tive um prejuízo orçado, digamos, em R$1.000, o autor dos fatos se compromete a pagar aquele valor e restabelecer o estado anterior das coisas, eu acabo pacificando o conflito que eu tive com o autor do crime. É uma forma legítima hoje de autocomposição, de tutela dos interesses, mas é claro, colega, aqui na esfera penal, o Estado tem que reconhecer validade a esse acordo. O juiz, no juizado criminal, tem que chancelar, tem que homologar aquele acordo que foi feito. Tá joia? Vamos seguir? Em se tratando de sistema de processo penal, existe o sistema inquisitivo, o acusatório e o misto, né? Qual desses sistemas hoje traduz a maior eficácia na aplicação da pena? Tem tudo a ver com o processo penal constitucional, tudo a ver mesmo. Pressuposto para a existência de um processo penal constitucional é a implementação de um sistema acusatório. E eu não estou falando do acusatório formal, não, sistema acusatório mesmo, que é o sistema que vale hoje no país. Por quê? A Constituição Federal, só pegarmos aí a norma constitucional no artigo 129, inciso 1, ela vai afirmar que compete ao Ministério Público, compete privativamente ao Ministério Público a função de oferecer ação penal pública. O que é que a Constituição quer dizer com isso aí? Que criou um órgão só com a função de acusar. Criou um órgão legitimado para esta função acusatória. Ora, se eu tenho um órgão público que já fica com a função de acusar, ao juiz é assegurada a função de julgar e apenas julgar e de modo imparcial. Eu consigo, com o sistema acusatório, resguardar a imparcialidade do juiz. E se eu consigo resguardar a imparcialidade, a tendência é que a decisão justa venha com mais facilidade. Então, respondendo pontualmente à pergunta, sem dúvida alguma, o sistema acusatório, que é o adotado pela maioria dos países que seguem o Estado Democrático de Direito, o Brasil não é diferente, é o sistema que visa implementar esses direitos fundamentais. Tá joia? Antes de passarmos ali a pergunta ao colega, vamos dar um pequeno intervalo aqui, vamos dar uma pequena pausa. Na volta, eu retomo do colega ali para a gente continuar o bate-papo sobre o tema. Tá bom? Então, daqui a pouquinho, estamos de volta aí. Meus amigos do Saber Direito Responde, estamos de volta. Vamos continuar o nosso debate aqui, que está muito bacana, muito sadio. Estou muito satisfeito aí com o nível das perguntas. Eu acho que é uma oportunidade muito boa para a gente complementar o que vimos em outros encontros e, claro, aprofundar o estudo da matéria. Vamos, continuando aqui a linha de perguntas na mesa, vamos seguir com o colega o Paulo Célio, que vai formular uma nova pergunta aí. Vamos lá. Na atualidade, qual a preocupação em se possibilitar ao juiz de atuar de ofício? Ótimo, ótimo. Vejam que uma pergunta acaba trabalhando com um tema que tem tudo a ver com o processo penal constitucional. Vimos aqui que a ideia de um sistema acusatório é tentar ao máximo separar funções. Quando falarmos em sistema acusatório, temos que ter em mente esta ideia. É aquele sistema em que um órgão acusa, o outro órgão julga. E para que isso? Para se resguardar a imparcialidade no julgamento da causa. Então, daí, por esse motivo, é que chegando a um julgamento imparcial, nós conseguimos consagrar com mais facilidade direitos fundamentais. Então, sua pergunta vai nesta linha, né? A questão do julgamento imparcial é um dos grandes objetivos do sistema acusatório e busca, sem dúvida alguma, esse ideal da justiça no caso concreto. Por aí, então, a resposta da pergunta, ok? Jóia, satisfeito? Vamos caminhar, vamos voltar aqui o ping-pong. Então, ainda tendo em vista esse sistema acusatório, como ficaria o papel do Ministério Público dentro dessa perspectiva? E aí notem, ó, parabéns aí, os alunos parece que estão entrosados bem aqui, né? Porque o colega fez a pergunta sobre o juiz e agora vem um agente fundamental do sistema acusatório, que é o Ministério Público. Aquela ideia que eu já falei aqui, né? Divisão de funções. De um lado, um órgão acusa, de outro lado, um órgão julga. Ora,
Se eu tenho que garantir um órgão acusatório como objetivo maior de permitir que o juiz julgue de modo imparcial, eu tenho que ter um órgão acusatório muito forte. Eu tenho que equipar este órgão. E este órgão acusatório no país é, sem dúvida alguma, o Ministério Público. Eu já apontei aí a norma constitucional, o artigo 129, inciso 1. Cabe ao Ministério Público, portanto, formular a pretensão acusatória, induzir aí ou deduzir em juízo a acusação. No entanto, colega e amigos, essa acusação formulada pelo Ministério Público jamais pode ser leviana, arbitrária, acusar por acusar. O membro do Ministério Público é conhecido não como promotor de acusação, e sim como promotor de justiça. Portanto, é acusar, sim, mas com respaldo em prova dos autos. É saber apontar elementos que se encontrem no inquérito ou na ação penal. É só assim que o Ministério Público pode efetivamente conseguir uma condenação do réu, mas sempre respaldado na justiça. A ideia é essa. Só complementando aqui, colega, falar em Ministério Público forte não é defender nada além de um sistema acusatório forte, que no fundo, quer que o juiz possa ter essa plena imparcialidade no julgamento da causa. Tá joia? É bem por aí. Vamos lá, seguindo aí. Queria saber se os princípios constitucionais garantem o equilíbrio no conceito de justiça para a sociedade, para o réu, no processo penal constitucional. A pergunta do colega tem tudo a ver com equilíbrio, e equilíbrio é um desafio, já vimos aqui, nesse processo penal constitucional. Tentativa é sempre de tentar harmonizar interesse do Estado com o interesse do réu. Claro que princípios constitucionais, em tese, muito em tese, buscam criar a relação harmônica. O problema não está no princípio em si, o problema está na aplicação dos princípios. E é esse o problema que passa por uma mudança de mentalidade, de paradigma, dos operadores de direito de modo geral. É essa esperança que está nos alunos que estão aqui, né, de graduação, que cheguem ao mercado, que atuem profissionalmente com a nova mentalidade. Então, quando o colega pergunta ali, nós temos que ter em mente que se os princípios forem aplicados corretamente, se conseguirem se harmonizar, ótimo. O ideal de justiça lá na frente pode ser alcançado com mais facilidade. Do contrário, olha como teremos aí relações desiguais. Como era na década de 40, na era Vargas, quando surgiu o CPP, relação desigual, Estado bem acima do réu. Como talvez depois da Constituição, e aí por um trauma do período anterior, a relação se invertesse, o desequilíbrio estivesse em favor do acusado. Vamos tentar ao máximo, e aí com o tempo, chegar ao equilíbrio desejado. É por aí. A ideia é por aí. Tá joia? Vamos lá, seguindo? Como resolver o problema brasileiro processual, em que reside na ineficácia e na inefetividade dessas previsões constitucionais, na fase preliminar e na fase processualmente propriamente dita? Ótima pergunta também, colega. E aí, para não ficar repetitivo aqui, claro que tudo isso passa por essa mudança de paradigma. Ok, não vou chegar a esse ponto de novo. Eu vou destacar um outro aspecto, que é o quê? Primeiro, em relação à legislação. Legislação processual penal, ela é ruim? Não é tão ruim assim. Poderia ser bem melhor, sim, de fato. Mas do jeito que existe hoje, se bem aplicada, poderia trazer resultados mais satisfatórios, sem dúvida alguma. Mais importante do que atualizar as normas é tentar criar uma estrutura adequada para a aplicação de normas. E aí eu falo em relação a todos envolvidos na persecução penal. Olha lá, Polícia Judiciária, que fica responsável pelo inquérito policial. Polícia Federal até que encontra hoje uma estrutura bacana. Pode avançar mais, mas perto da Polícia Civil está muito além. Polícia Civil está muito aquém. Né? Então isso significa mais servidores, mais delegados, melhor estrutura, melhor treinamento, mais equipamentos, mais até viaturas, armas, munições, se não do contrário, perícias técnicas, materiais, enfim.
Do contrário, não adianta nada, ficar só no papel, proforme, né? A ação penal, que é o momento posterior, também tem que contar com um Ministério Público forte, combativo, atuante, que saiba investigar, que saiba acompanhar uma ação penal. Isso tem tudo a ver com este reforço de um sistema garantista. Agora, em termos de lei, é possível avançar? É possível avançar. Por quê? Porque o CPP década de 40 precisa ser revisto e relido à luz de uma Constituição Federal. Então, o mundo da década de 40 era um. O mundo que temos hoje é bem diferente. A ideia é tentar, ao máximo, enxugar o processo, né? Deixar um processo ágil, célere e, mais importante, efetivo. Agora, só para arrematar aqui a pergunta, celeridade não pode significar redução de direitos fundamentais. Olha, vamos implementar a celeridade e aí o réu terá um arsenal de defesa diminuído. Isso é perigoso. Olha o desafio de novo do equilíbrio. É saber dar um processo ágil e célere, mas que garanta a ampla defesa do réu. Então, a mudança em termos de normas passa também por aí. Tá joia? Ok? Acho que uma última rodada, vamos ver aí, de perguntas. Como ficaria o direito processual penal constitucional? Para que a gente possa entender melhor o que é o tal processo penal constitucional, que tanto se fala, né? Olha, isso passa, primeiro, por um avanço histórico do tema. Porque tínhamos, na década de 40, quando foi criado o CPP, processo penal que não estava preocupado em respeitar direitos fundamentais, principalmente do réu. A ideia é de que o processo garantia a aplicação do direito penal. Era um instrumento, era um canal, era uma via de aplicação de uma sanção penal. Pouco importando aí a condição do acusado, o Estado poderia atropelar direitos do réu, se é que existiam, porque estávamos num período da ditadura. Avançando, aí chegamos na Constituição Federal, a mudança é radical. Por quê? Porque saímos de um período da ditadura, e aí a ditadura militar, chegamos em um Estado democrático de direito, cujo maior objetivo é o quê? É tutelar, é implementar direitos fundamentais. O processo penal não pode ficar afastado desse contexto. Deve também garantir a aplicação de direitos fundamentais. E aí é por isso que falamos tanto direitos como presunção de inocência, direitos como ampla defesa, contraditório, duplo grau de jurisdição, igualdade, enfim. Mas que a gente não se confunda. Processo penal constitucional, tutela de direitos fundamentais, não é tutela só de direitos do réu. É tutela de qualquer direito fundamental, pouco importando quem é o seu titular. Logo, se o titular é a vítima do crime, é o ofendido, tem que ser devidamente protegido por esse Estado, por esse processo que se imagina constitucional. Entendido? Vamos lá? Existe algum mecanismo que possa vir do sistema legislativo para ser aplicado no processo penal, que possa traduzir realmente a concretização da justiça? Ótimo. Em termos de utilização, né, de vias jurisdicionais. Nós temos um arsenal bem amplo, colega. Claro que no direito constitucional, a gente vai lá trabalhar com ações declaratórias de inconstitucionalidade, com remédios constitucionais, né? Temos vários. Mas para focar bem aqui, em relação ao processo, além dos recursos, né, que são meios de impugnação de decisões, maior importância aqui está no habeas corpus. Este é o momento correto para que qualquer pessoa do povo leve o caso ao judiciário e possa o judiciário tutelar um direito fundamental, que é a liberdade de locomoção. Vejam, é um remédio tão amplo que qualquer do povo pode impetrar, o Ministério Público pode ajuizar e, claro, em favor do réu, em favor do agente. Então, o arsenal é grande, é amplo, destaque maior ao HC. Consigo fechar aqui? Bem rapidamente, colega, bem rapidamente, só tem um minutinho. Vamos lá? Professor, onde encontramos no nosso texto constitucional a afirmação de sistema processual de sistema acusatório? Pronto. O colega pergunta, no ordenamento jurídico, onde é que vamos encontrar a previsão de um sistema acusatório? O sistema inquisitivo, né, ele hoje está um pouco superado. Claro
que principalmente o CPP, ele ainda guarda alguns resquícios do sistema inquisitivo. Exemplo, quando permite que o juiz produza a prova de ofício. Isso está errado. Olha o sistema acusatório, separa funções, o juiz vai só julgar. Mas, em termos de consagração do sistema acusatório, nós temos em primeiríssimo lugar a norma do artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal. Repito, quando afirma que cabe ao Ministério Público oferecer a ação penal pública, a Constituição está criando um órgão com a função de acusar. Logo, está implicitamente reconhecendo que cabe ao juiz julgar e julgar de modo imparcial. Fechamos a rodada aí, tranquilo? Joia? Obrigado, colegas que estiveram aqui prestigiando. Agradeço aí a atenção de todos que acompanharam esse encontro. Fica o convite para que acompanhem também a TV Justiça e possam acompanhar os nossos outros encontros em que abordamos a ideia de um processo penal constitucional. Obrigado pela atenção, um abraço e até um próximo encontro. Tem dúvidas sobre o assunto? Manda um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br.